Olá, pessoal! Estamos na semana de número 33 no conteúdo de matemática, a apostila do nono ano, volume 2. A gente está na unidade 6, expressões algébricas e equações de segundo grau. E para essa semana a gente vai continuar vendo a equação de segundo grau e a gente vai ver como que resolve uma equação de segundo grau incompleta, onde a gente não tem o b, ax ao quadrado mais c igual a zero. Pessoal, essa semana a gente vai ver a resolução de equação de segundo grau quando a gente tem uma equação incompleta. Então, no caso, o b aqui é igual a zero. Para isso, tem um exercício na página 51 que está mostrando a área de um terreno aí, ó, e como a gente vê a área quadrada, porque os dois lados são x, o mesmo valor, tá vendo? E aí tem umas perguntinhas. A primeira pergunta é: qual é a expressão que representa a área desse terreno? Vocês estão vendo que aqui é x e aqui é x? Vocês lembram que a área de um quadrado é lado vezes lado? Então a expressão vai ser x ao quadrado. Depois tem a área da edícula, que é esse pedacinho aqui. Então é base vezes altura, ou seja, 5 vezes 9, que dá 45. E a área da casa, base vezes altura, 10 vezes 18, 180. Então a gente já respondeu as 3 perguntinhas. Aí, ele quer saber se tem como a gente achar o valor do x. Lembrando que lá no enunciado falou que a área com grama era 400 metros quadrados, certo? Então, baseado nisso, a gente pode fazer essa continha, ó. A gente sabe que a área total é x ao quadrado, menos a edícula e a casa vai dar a área coberta com grama. Então, ficou x ao quadrado menos 180 menos 45 igual a 400. Aí a gente organizando essa continha, a gente vai passar o 400 para cá, vai ficar x ao quadrado menos 625 igual a zero. Ou seja, a gente tem o a e tem o c. Nesse caso, a gente não tem o b. Então, a gente vai mostrar para vocês como que resolve quando a gente tem equação desse jeito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver igual a gente fez com a equação do primeiro grau, lá nas semanas passadas, tá vendo? A gente passa o 625 do lado de cá, que era negativo, para o lado de lá positivo, e daí o contrário da potência é a radiciação. Então, o quadrado aqui, que era uma potência, vai vir para cá como raiz. Então, vai ficar raiz de 625. Quem não lembra, volta lá no conteúdo de radiciação para ver como que acha a raiz. A gente faz a fatoração e tira os parzinhos. Então, a raiz de 625 vai dar 25. Toda vez que a raiz é quadrada ou de um número par, ou a resposta pode ser positiva ou negativa. Continuando, pessoal, aí do outro lado, vocês já acharam que era 25 e menos 25, está pedindo só para comprovar. Então, a gente volta na equação, tá vendo? E substitui uma por 25 positivo e outra por 25 negativo. Substituiu, vocês vão ver que vai dar zero igual a zero, ou seja, os dois valores satisfazem a equação. Mas a próxima pergunta está falando, como resposta daquele terreno, eu posso usar os dois valores? Aí vocês já estão lendo a resposta que é não, né? Mas é por que é não? Porque quando a gente mexe com comprimento, não existe comprimento, medidas de comprimento no negativo, só tem o positivo, certo? Se fosse alguma medida de temperatura ou alguma coisa que aceitasse o negativo, aí a gente aceitaria o menos 25. No caso, a gente aceita só o mais 25. Depois eu quero que vocês tentem olhar como que resolvem esses exercícios aí, tá vendo? E agora, podem ir lá no Drive e resolver os exercícios do Drive. Pessoal, então vamos para o Google Drive da semana 33, né? Exercício número 1. Determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações. Então, aqui, eu já comecei a copiar para a gente resolver, certo? A letra A, eu tenho x ao quadrado menos 1 igual a zero. Como a gente já aprendeu, essa equação aqui, a gente tem o A e tem o C. Ela é uma equação incompleta porque ela não tem o B. O meu B é zerado. Então, como que a gente resolve esse e todos os outros exercícios que são equação de segundo grau incompleta, onde a gente não tem a presença do B? É bem simples, é igual a gente resolvia a equação de primeiro grau. Primeiro, a gente mantém a incógnita, então, que tem letra de um lado, e o que não tem letra a gente passa para o outro lado. No caso aqui é o menos 1. Ele vai vir para cá como mais 1. E agora, a gente só resolve esse quadrado aqui. Que quando ele está como potência aqui, ele vai passar como radiciação. Então, o quadrado sai daqui e vem para aqui como raiz quadrada de 1. Não preciso colocar o 2. A raiz quadrada de 1, que número que vezes ele vai dar 1. Ou pode ser mais 1, ou pode ser menos 1. Então, a minha resolução é mais ou menos 1. Mesma coisa a letra B. Eu vou manter o número com x para cá e vou mandar
o número sozinho para lá. E menos 16 vai ficar mais 16. Igualzinho ao anterior. Eu tenho aqui o quadrado, eu vou mandar para cá como raiz. Raiz de 16 pode ser mais ou menos 4. Então, a minha solução é 2, mais ou menos 4. Aqui, o 25 já está desse lado, então, o que eu tenho que fazer? Nesses daqui, eu só tenho, o x está acompanhado do número 1. Agora, aqui não, aqui está acompanhado do número 9. Então, eu tenho que tirar esse número 9 daqui. Então, o número 9, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 25 dividido por 9. Agora, o contrário da minha potência é raiz. Então, vou vir aqui, x é igual a raiz de 25 por 9. Raiz de 25, 5, raiz de 9, 3. Então, a minha resposta é mais ou menos 5/3. Continuando, é a mesma coisa. Aqui eu pego o 20 e jogo para lá. Então, eu vou copiar x ao quadrado igual, o 20 está negativo, vai passar para lá positivo. Eu vou vir aqui e vou fazer raiz quadrada de 20. Professora, 20 não é um número exato, como que eu vou achar a raiz quadrada de 20? A gente já aprendeu em umas aulas anteriores como que a gente faz a simplificação de uma raiz. Então, a gente vai colocar o 20 aqui, fazer a fatoração dele. Ele dá para dividir por 2, o 10 dá para dividir por 2, 5 por 5 dá 1. Então, se eu multiplicar 5 vezes 2 vezes 2, vai dar 20. Eu sei, então, que aqui a raiz quadrada, eu vou tirar os parzinhos para fora. Então, eu sei que raiz de 20 vai ser a mesma coisa que 2 que multiplica raiz de 5. Ou seja, a minha resposta aqui é mais ou menos 2 raiz de 5. Lembrando, pessoal, o 2 saiu para fora da raiz, tá? Então, 2 raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 20. Aqui é a mesma coisa. Eu vou copiar a letra e vou mandar o que não tem letra para lá. Era menos 200, vai passar mais 200 para cá. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ficou 200 dividido por 2. O meu x quadrado ficou 200 dividido por 2, 100. O meu x está como quadrado, vai passar como raiz. A raiz de 100 é mais ou menos 10, porque 10 vezes 10 é 100. Questão número 2, resolva as equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Ela está lá na apostila, na página 53, é a número 3. Na apostila, a letra A é p ao quadrado menos 49 igual a 0. Então, como é que eu faço? Primeiro eu mando o 49 para o outro lado, ele fica positivo, e depois o contrário da potência vai ser a raiz de 49, e a resposta vai dar mais ou menos 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então, a minha resposta pode ser menos 7 ou mais 7. A letra B está escrita assim: 8x ao quadrado menos 288 igual a 0. Mesma coisa, primeiro eu passo esse 288 para o lado de cá e ele vai vir positivo, tá aqui. Aí o número 8 tá multiplicando, ele vai vir dividindo. Aí eu faço 288 dividido por 8, que vai dar 36. Aí o quadrado do quadrado aqui passa como raiz, vou fazer raiz de 36. Quanto que é a raiz de 36 mesmo? Raiz de 36 é a mesma coisa que 6. Então, a minha resposta é mais ou menos 6. Continuando, a letra C é assim: 5y ao quadrado menos 40 igual a 0. Vocês estão vendo, pessoal, que não são todos que a gente mexe com x, a gente está variando as letras. É uma incógnita, pode ser qualquer letra, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai manter a letra e passar o 40 para o lado de lá. Aí, o 5 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. 40 dividido por 5, 8. A gente vai tirar o quadrado daqui como raiz e vai resolver mais ou menos a raiz de 8. 8, a gente vai simplificar, fazer aquela fatoração que eu já acabei de falar para vocês como é que faz, né? Que dá por 2, dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, deu 3. Sai um parzinho e fica um dentro da raiz. Então, 2 sai e fica um 2 dentro da raiz. Pode ser a resposta negativa e positiva. A letra D é 7m ao quadrado mais 63 igual a 0. O 63 passa para o lado de cá negativo e o 7 passa dividindo. 63 por 7 vai dar 9. Então, a gente vai ter que achar m ao quadrado igual a menos 9. Ele vai passar como raiz. Toda vez que der raiz de número negativo, a gente não tem, porque não tem o número vezes ele negativamente que vai dar 9. Por exemplo, se eu fizer menos 3, que multiplica menos 3, dá 9 positivo. E 3, que multiplica 3, dá 9 positivo. Então, toda vez que eu tenho uma raiz que aqui é quadrado ou um número par de número negativo, a gente vai colocar um E cortado, porque não existe, tá? Não satisfaz a equação.
Então, não existe número real que satisfaça essa equação, toda vez que acontecer isso, tá bom? A letra E, menos 3x ao quadrado mais 75 igual a zero. Mesma coisa, eu vou passar o 75 para cá, vai ficar negativo. Olha essa, vamos ver se vai ser igual ao anterior. Eu tenho 3 que está negativo aqui, que vai estar dividindo. Aí, menos com menos vai ficar positivo. Então, 75 dividido por 3 deu 25. Nesse caso, agora ele ficou positivo. Eu vou tirar a raiz do 25, que vai ser 5, eu vou ter mais ou menos 5, porque não tem o negativo aqui dentro. Então, não é a resposta que não pode ser negativo, é dentro da raiz que não pode ser negativo, tá? Então, nesse caso, a gente tem a resposta mais e menos 5. E a F, última para encerrar, eu tenho lá no exercício 3y ao quadrado mais 48 igual a zero. Primeira coisa, então, eu vou pegar o 48 e mandar para o lado de cá da igualdade. Depois, eu vou pegar o 3 e passar dividindo, igual fez aqui. Menos 48 dividido por 3 deu menos 16. Voltando ao anterior, a gente tem raiz de menos 16? Não, então, não existe também. Questão número 3. Resolva a seguinte equação. Pessoal, aqui eu tenho 2y mais 1 ao quadrado, que é igual a 8 mais 2, que multiplica 2y mais 1. Aqui eu tenho um quadrado da soma, mas vocês não aprenderam a fazer isso, então eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem. Vocês estão vendo que está o quadrado aqui? Se fosse um número comum, era só eu levar ao quadrado. Só que aqui é ele vezes ele, então eu vou ter que abrir para mim conseguir resolver, tá? Ó. Vocês concordam que ele ao quadrado é ele vezes ele? Muito bem. Igual, o 8 tá sozinho, se eu copiar. E aqui a gente vai fazer distributiva, ó. A gente vai fazer o chuveirinho. 2 vezes 2y, 4y. 2 vezes mais 1, mais 2. Aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que tem que ser número por número. Ou seja, a gente vai fazer 2y que multiplica 2y, que dá 2 vezes 2, 4, e y vezes y ao quadrado. 2y que multiplica 1 mais 2y. E aqui é a mesma coisa. 1 vezes 2y, 2y. Ó, todos têm que se multiplicar. E 1 vezes 1 mais 1 é igual a 8 mais 4y mais 2. Agora, para a gente resolver, como a gente já viu uma equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque a princípio a gente tem uma equação de segundo grau completa, porque tem y ao quadrado, tem y e tem número sozinho. A gente tem que organizar, passar tudo para o lado de cá. Então, ó, 4y ao quadrado mais 2, esses dois y, se vocês quiserem juntar, ó, 2 com 2 vai dar 4y, mais 1, menos 8, menos 4y, menos 2, igual a zero. Então, eu troquei o sinal de todos esses que eu passei para o lado de lá. Agora, eu vou organizar e somar o que dá para somar, tá bom? Então, o 4y ao quadrado, y ao quadrado não tem nenhum, então eu só vou copiar ele, 4y ao quadrado. Agora, eu vou juntar todos os y. Aqui eu tenho 4y positivo e aqui eu tenho menos 4y negativo. O que aconteceu? Zerou. Eu tenho mais y? Não, sumiu. Aqui eu tenho 1 e devo 8, então eu devo 7. Eu devo 7 e devo 2. Eu devo 9, igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, onde A é igual a 4, o B é 0 e o C é menos 9. Então, como a gente já aprendeu a resolver essa equação, a gente vai isolar o número, a letra de um lado e vai passar o número do outro, que vai ficar o 9 positivo. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo, vai ficar 9 dividido por 4, aqui está o quadrado. Tudo isso, eu vou tirar o quadrado, vai ficar y igual a raiz de 9 sobre 4. Y é igual, mais ou menos, raiz de 3, raiz de 9, 3 raiz de 4, 2. Então, a resposta minha é y é igual a mais ou menos 3 sobre 2. O próximo exercício é a interpretação. Fala assim, o quadrado da minha idade é igual a 144. Qual? Quantos anos eu tenho? Então, a gente tem que... Ó, o quadrado da minha idade, eu não sei a minha idade. Então, a minha idade vai ser x. Então, a minha idade ao quadrado é igual a 144. É só eu resolver isso. Qual que é o contrário do quadrado aqui? Do quadrado é raiz. Então, vai ser a raiz de 144. Aí vocês vão falar, professora, eu não sei como calcula a raiz de 144. Vamos lembrar um pouquinho como que faz a radiciação? Então, quando eu não sei o valor da minha raiz, se é exato ou se não é só eu fatorar ela. No caso, 144 dá para dividir por 2. 100 dá 50, 40 dá 20 e 4 dá 2, ou seja, dá 72.
72 por 2 dá 70, dá 35, então dá 36. Por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Zerou, né? Então, como que eu vou saber qual que é a raiz? Professora, quanto número? Como que eu vou fazer? Aqui é a raiz quadrada, então eu tenho que tirar de parzinho. Aqui sai um 2, aqui sai um 2 e aqui sai um 3. Toda vez que fecha, dá tudo, aqui não sobra nenhum número, quer dizer que a raiz vai ser exata. E qual que vai ser a raiz? Vai ser a multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, se eu pegar e fizer 12 vezes 12, vai ser 144. Nesse caso, a resposta seria mais ou menos 12. Agora eu respondo para vocês. Eu pergunto para vocês. Qual que é a minha idade? É menos 12 ou mais 12? Como a gente não tem a unidade de medida de idade negativa, a resposta desse exercício é: eu tenho 12 anos positivo, certo? Quinto exercício. A área de uma praça quadrada é 256 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Então, eu tenho uma praça no meu formato quadradinho, certo? E eu sei que a área total dele é 256. Eu sei como que calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado, ou ainda lado ao quadrado, certo? Então, se eu sei que a área total é 256, aqui é o meu valor do x. Eu quero saber o valor do meu x ao quadrado. Ou seja, mudando de lado, x ao quadrado é igual a 256. X é igual a raiz de 256. Professora, como que faz mesmo? Vamos lembrar de novo. A gente acabou de fazer no exercício anterior, mas vamos fazer mais uma vez, que é bom lembrar. 256. Dá para dividir por 2? Dá, né? O 200 dá 100, o 50 dá 25 e o 6 dá 3. Então, dá 128. Por 2, dá... O 100 dá 50, o 20 dá 10, dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 15, 16. Por 2 dá, olha quanto? 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vamos ver se deu parzinho. Saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, sobrou 1? Vamos verificar se eu fiz certo? 256 por 2, 128. 128 por 2, 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, 1, 2, 3. Nossa, eu contei errado aqui, hein? 1, 2, aqui 4 e aqui outro. Isso aqui não existe. Então, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a minha resposta é 16. Então, a raiz quadrada de 256 é uma raiz exata, que é o número 16. A resposta seria mais ou menos 16. Mas a resposta do meu lado, da medida do meu lado, pode ser medida negativa? Não, a gente já viu no exercício anterior que o comprimento é positivo. Então, a resposta vai ser 16 metros positivo. Pessoal, então vamos começar os exercícios do Google Forms dessa semana. O quadrado da minha idade é igual a 1.369. Quantos anos eu tenho? Então, é igual ao exercício... Eu tinha feito aqui, apaguei. Igual ao exercício que a gente já fez no anterior, né? Lá no Google, no Drive. Então, a gente não sabe o valor da minha idade. Eu vou chamar a minha idade de x. Então, tá falando o quê? Que o quadrado da minha idade, ou seja, a minha idade ao quadrado, é igual a 1.369. Vocês viram que é só tirar a raiz da minha idade, que é de 1.369, que eu vou achar o valor. Eu vou dar uma dica para vocês, se vocês estivessem no vestibular ou fazendo alguma prova desses sondares, desses OBMAPs da vida, como que vocês iam conseguir resolver, sem precisar fatorar isso daqui. Olha só, eu não tenho 4 alternativas, eu sei que vai ser a raiz quadrada desse número. Então, eu sei que se eu fizer 13 vezes 13, ou 37 vezes 37, ou 54 vezes 54, ou 59 vezes 59, vai dar um desses valores. Então, é só eu ir por tentativa. 13 vezes 13 vai dar 169, é um valor bem baixo. Então, a gente já sabe que não vai ser por lógica. Vamos fazer 37 vezes 37? Olha só, 37 vezes 37, 7 vezes 7,
Quanto dá? 49. 7 vezes 3, 21 com 4, 25. 3 vezes 7, a gente acabou de fazer, 21. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 11. Então, aqui deu 9, aqui deu 6. Aqui... Nossa, já deu. Achei que a gente ia fazer a conta dos outros. Então, ó, deu 1.369. Então, na minha primeira tentativa, eu já achei. Então, um número vezes ele, que vai dar 1.369, é o 37. Então, a minha resposta aqui é a letra B. Nem precisei fazer com 54 e com 59. Por tentativa esse método, pessoal. É bom vocês terem vários métodos de conseguir resolver os exercícios. A questão número 2. A área de uma praça quadrada é 361 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Igualzinho que a gente fez anterior também. A gente sabe que a área total é 361 e a gente sabe que uma área quadrada, os dois lados são iguais. E a gente sabe que a área é igual ao lado ao quadrado, ou seja, o 361 é igual a x ao quadrado. Então, x é igual a raiz de 361. Dá pra gente fazer a mesma coisa. 17 vezes 17, 18 vezes 18, 19 vezes 19 ou 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 2 vezes 2, 4, 0, 400. Então, já não é. Então, ou é um desses dois. Vamos fazer? Vamos lá. 17 vezes 17, 7 vezes 7, a gente já viu 49. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. 1 vezes 17, 17. 9, 8 e 2. 289. Não é. Então, essa aqui também não é. Vamos fazer... Olha só, você pode fazer o 18 ou pode fazer o 19. Vamos fazer o 18. Eu ia fazer o 19 primeiro. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. Dá 14. 1 vezes 18, 18. Termina em 4, 12 e 3. 324. Não é também. Então, por lógica, vai ser esse 19, mas vamos testar? 19 vezes 19. 9 vezes 9, 81. 1 vezes 9, 9. Com 8, 17. 1 vezes 19, 1. 9 com 7 dá 16. E aqui deu 361. Ou seja, a raiz de 361 vai dar 19. Mais ou menos 19. Então, a resposta é 19 metros. Então, por tentativa, a gente conseguiu de novo resolver. Questão número 3. Podemos afirmar que mais 15 e menos 15 são as raízes da equação? Então, eu quero saber se é verdadeiro ou falso. Como que a gente sabe se são raízes da equação? Aqui, tem duas maneiras de resolver, pessoal. Ou vocês substituem aqui o mais 15 e o menos 15, ou resolve a equação igual vocês aprenderam a resolver. Vamos resolver, eu acho que vai ser mais fácil, mas tanto faz. 2x ao quadrado menos 450 igual a 0. Eu vou passar o 450 para cá. Eu vou passar o 2 dividindo. E 450 dividido por 2 dá 225, né? Eu vou tirar a raiz de 225. X é igual a... Vamos ver quase que 15 vezes 15, pessoal. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 15, 15. 5, 7 com 5 dá 12 e 2, 225. Ou seja, a resposta vai ser mais ou menos 15. Então, eu achei que é. Mas se eu fosse fazer de outra maneira, era só substituir aqui por 15, ó. Ia ser 15 ao quadrado. 15 vezes 15, a gente acabou de ver que é 225. 225 vezes 2, 450. 450 menos 450, zero. Zerou. Se fosse negativo, menos 15 vezes menos 15, dá mais, porque menos com menos mais 225. 225 vezes 2, 450. 450 menos 450, zero. Então, essa opção é verdadeiro. Dos dois jeitos que a gente fizer, deu aqui um mais ou menos 15. E a última, para encerrar a semana, o quadrado de um número real positivo x é igual a 81. Então, eu tenho o número real x, o seu quadrado, ou seja, ele ao quadrado, é igual a 81. Qual é esse número? Qual que é a raiz de 81, pessoal? Lembrando, se eu for resolver aqui, dá mais ou menos 9, né? Porque 9 vezes 9 é 81, vai dar uma tabuada.
Só que o exercício está pedindo, a gente tem a opção menos 9 mais 9. Mas o exercício está pedindo um número real positivo. Então, a resposta aqui vai ser mais ou menos? Não, vai ser só a letra B. Porque está pedindo um número positivo, o próprio enunciado do exercício. Pessoal, então é isso. Até semana que vem. Qualquer dúvida pode perguntar ao seu professor, tá bom? Beijão!